Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem, que estejam se cuidando. A gente vai agora para a nossa última aula de literatura do semestre 2021.1. A gente vai encerrar o classicismo e, como eu combinei com vocês, a gente vai falar, né, do poeta mais importante desse movimento literário, desse período, que é Luís Vaz de Camões, um poeta português, um dos maiores poetas da língua portuguesa. E vocês vão entender na aula a seguir por que ele tem esse título que é bastante merecido, né? Ele faz um trabalho realmente de gênio, com muito rigor, com muito cuidado com as palavras, quase eu costumo associar muito quase que um trabalho matemático, porque a escolha das palavras é muito encaixada ali e vocês vão entender os motivos. Eu vou abrir minha apresentação, só um minutinho. Pronto. Então, conforme o combinado e já adiantado, a gente vai falar de Luís Vaz de Camões, Luís de Camões, Camões, vocês vão ver, né, ele sendo chamado de várias formas. Na aula de hoje eu vou falar um pouco da biografia dele, vou falar das características da obra dele, dos sonetos que ele escreveu, da sua obra maior, que é os Lusíadas, e da atividade. Então, a biografia de Camões, esse aqui é um retrato dele, que vocês estão vendo. Camões é um homem que teve uma boa educação, então ele não era alguém, né? Lembrando que a gente estava falando de um período onde as condições de vida não eram muito fáceis, então a educação era algo bastante restrito. Ele tem acesso a essa educação. Ele, né, sempre, desde muito jovem, mostrou essa inclinação para a poesia. Ele também, né, ele se alista, né, para lutar com o exército português nas batalhas por território que o exército português vai embrenhar nesse período. Lembrando que é uma época em que os reinos, né, já estão mais consolidados, então eles vão partir em busca de territórios e territórios além mar, como no caso das expansões marítimas, mas também ali mesmo próprio, próximo da Europa, ali na África. Então ele vai participar dessas batalhas, né, vai ser um soldado. Mas ao mesmo tempo, né, até muito contraditório, ele é indisciplinado. O soldado geralmente precisa de uma disciplina, tem que respeitar a hierarquia. Camões é indisciplinado. Então ele não era muito de obedecer às regras, que ele não concordava, né, se ele não concordava com aquilo, então ele declarava que não, né, abertamente. E também era muito boêmio. O que é isso? Então ele gostava de sair, de aproveitar a vida, de beber, né, que é algo com certeza também que vai atrapalhar a vida de um soldado. Um soldado que precisa levantar cedo, tá no outro dia lá na batalha, não sei o quê. Mas ele era boêmio, então ele, né, às vezes estava numa missão e não voltava para o acampamento, né? Tô supondo aqui que seja um acampamento, mas para o lugar onde ele vai voltar, ele vai, né, ter esses. Para mim, ele vai representar muito também essa questão, né, que a gente estava vendo lá no humanismo, essa dualidade, embora ele, né, sua obra pertença ao classicismo, tenha todo um rigor, quase um cálculo mesmo, conforme eu vou mostrar para vocês depois, ele é humano. Ele é um homem que gosta de aproveitar a vida, que gosta de se aventurar, que gosta de viver. Então, esse é Camões. Eu gosto muito, né? Eu tendo a me aproximar dos escritores, não só pela obra, mas também pela história de vida. E Camões tem uma história de vida que chama a atenção. Vocês repararam aqui na foto que ele não tem um olho, porque ele perdeu um dos olhos lutando na África, né? Numa das batalhas em que ele estava, ele perde um dos olhos. Ele foi preso, né, algumas vezes por dívida, por desobediência, né, como eu já falei para vocês. Então ele contraía dívida às vezes nos lugares e não pagava e acabava sendo preso até por desobediência. Então ele era alguém que passava mesmo por umas situações um pouco difíceis. Ele sobreviveu ao naufrágio lá na região lá da Ásia, lá perto da próxima China. Ele sobrevive a um naufrágio. E segundo diz a lenda, né, digamos assim, entre aspas, ele estava enamorado, estava apaixonado por uma mulher de lá, que ele até escreve um soneto para ela que depois a gente vai ler.
e ela falece nesse naufrágio. E segundo diz a lenda, ele tinha opção de salvar essa mulher, mas ele prefere salvar os manuscritos de Os Lusíadas, que é o poema que a gente vai ver depois um pouco da história também, tá? Então ele vai passar por isso, né? Por essa, vai ter essa história marcada que a gente não sabe se é verdadeira, mas que revela também um dos traços da vida, né, dual, bastante conturbada de Camões. E ele morre pobre em 10 de junho de 1580. Essa data é uma data importante em Portugal, né? E reparem que ele teve uma boa educação. Então, como eu comentei para vocês, ele não vem de uma família pobre, porque ele tem acesso a essa boa educação e acaba perdendo tudo, né? Acaba morrendo numa situação de miséria, mesmo de pobreza, em 10 de junho de 1580. A data do nascimento dele a gente não tem certa, tá? Ela é incerta. As características da obra de Camões são muito parecidas com a do classicismo, né? Como eu disse, é personificação quando a gente fala de obra, dessas características também que a gente viu na aula passada, na obra dele. Então, o antropocentrismo, né, a valorização do ser humano e a racionalidade, o rigor formal, os versos muito regulares, isso vai chamar a atenção de vocês depois, né, a metrificação e as rimas. Ele usava tanto a medida nova, que são os versos decassílabos, versos decassílabos é quando a gente tem 10 sílabas poéticas em cada verso, eu vou mostrar ali para vocês depois, principalmente nos sonetos. Ele também vai usar a medida velha, que são as redondilhas, que são versos um pouco menores, de 5 ou 7 sílabas poéticas. A idealização da mulher, que é perfeita, física e moralmente, é uma característica também da obra dele. A gente vai ler os sonetos ali e vai perceber como ele enxerga, como ele retrata a mulher na sua poesia. A idealização do amor, né? Lembra até um pouco as cantigas, mas aí é mais próximo da racionalidade, da arte clássica, né? da antiguidade clássica, da arte grega, porque remetendo mais a essa idealização, né, mais próxima daquela estética da antiguidade clássica, tanto do amor quanto da mulher. Sofrimento amoroso, justamente porque esse amor vai ser platônico muitas vezes, então ele vai sofrer, né, pela distância dessa mulher, e muitas vezes também um conflito entre o amor carnal e o espiritual, né, esse desejo que vem muitas vezes loucamente, mas que vai entrar em conflito com toda aquela espiritualidade, e a espiritualidade muito no sentido daí de racionalidade, de não se deixar levar pelas emoções, entende? Lembra muito, assim, de estar bem consigo mesmo, sabe? Porque quando a gente tá muito apaixonado, a gente fica até meio perturbado, às vezes, né? Quando você deseja muito alguém. Então, é essa questão espiritual, muitas vezes, também que vai aparecer ali. A valorização dos elementos greco-latinos, a mitologia, a arte, a poesia. A mitologia está muito presente na obra dele, os deuses da mitologia greco-latina. As figuras de linguagem, antítese e paradoxo, ou seja, palavras que têm sentidos diferentes vão estar muito próximas, né? Por exemplo, algo como a alegria de estar triste, algo nesse sentido. Quente e frio. O que mais que eu posso falar? Ódio e amor, dor e como é que eu posso dizer? E prazer. Então, algo nessas palavras que têm sentidos diferentes, mas ao mesmo tempo em construções ali muito próximas nos versos dele. Com os exemplos vocês vão entender melhor. O desconcerto do mundo, uma desconfiança da realidade. Ali a gente tem um dos sonetos vai falar disso, né? O quanto ele não se encaixa naquela realidade, né? Até porque, como vocês viram, ele tem uma vida, né, bastante conturbada e tal. Então, ele ao mesmo tempo que vai falar muito do mundo, ele vai manter esse distanciamento, essa desconfiança. As mudanças, a efemeridade, a transitoriedade, né? Como o mundo está em constante mutação, transformação.
E ao mesmo tempo, o quanto as coisas passam, mas também muita coisa que é da questão da antiguidade clássica, da arte clássica, muita coisa ainda permanece. Então, essa contradição também que vai acontecer das mudanças, que as coisas não são constantes, né? Elas mudam, mas ali a gente tem esse paradoxo de ser uma antiguidade clássica que vai lutar pela permanência. Então vamos falar um pouquinho o que é soneto. Relembrar, a gente já falou de soneto em outras aulas. O soneto é uma forma física de poesia, de poema, que tem 14 versos. Ele é obrigado a ter 14 versos, ele não pode ter nenhum a mais, nenhum a menos. Sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Ou seja, então 2 estrofes de 4 versos, 2 estrofes de 3 versos. Os versos geralmente são decassílabos, ou seja, tem 10 sílabas poéticas em cada verso. E a gente tem um esquema de rimas também, que são, esse aqui é o mais comum, mas pode ter outros, os sonetos apresentam as rimas, que é ABBA, ABBA, CDC, DC, DCD. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu fiz esse esqueminha antes de mostrar o soneto propriamente dito. Uma estrutura dele. Então aqui, ó, eu tenho um quarteto, imagine que cada linhazinha dessa é um verso, outro quarteto, e os 2 tercetos, ó, cada linha é um verso, cada linha é um verso. Cada verso vai ter 10 sílabas poéticas. Aqui eu pus 10 tracinhos para representar. E na sílaba poética a gente tem algumas diferenças de quando a gente fala da sílaba, né, que a gente costuma estudar, a separação de sílaba na gramática. Na sílaba poética, por exemplo, as vogais se juntam. Por exemplo, se eu tenho esta amada, vamos supor que tenha essa construção, esta amada. Esse tá, esse último tá da palavra esta e o primeiro a da palavra amada vão ser uma sílaba só. Assim como também a última sílaba que eu conto é a sílaba tônica da palavra. Por exemplo, a palavra saúde, se ela fosse a última palavra, a última sílaba que eu contaria é o U, que é a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Saúde é a sílaba mais forte. Então tem algumas regrinhas que são um pouco diferentes, não é só para vocês conhecerem, não vou ficar cobrando metrificação de vocês. Eu fiz muito isso na graduação, vocês não vão precisar, mas é bom saber porque vira e mexe os vestibulares estão pedindo o que é, né, essa metrificação, que é essa separação das sílabas dentro de um verso. E as rimas, né? Aqui, por exemplo, se a palavra aqui terminar em amor, essa última aqui terminaria em dor, por exemplo. Então, essas rimas elas vão combinar. Não quer dizer que elas vão terminar com a letra A e nem com a letra B. Se aqui terminar com estar, essa aqui, por exemplo, vai terminar com gostar. Então, são rimas B. Então, é esse aqui também. Amor, dor, frescor, pavor. Deixar, ficar. Então, percebam que o soneto é um trabalho muito... Por isso que eu falei para vocês, quase matemático. Eu tenho que ficar contando as sílabas aqui. Eu tenho que ficar procurando as palavras que rimam. Eu tenho que fazer uma construção que tenha sentido nesse tamanho de versos, né? Que são as linhas de estrofe. Então, é bem complicado. Vou mostrar para vocês aqui. Esse soneto a gente já viu do Camões, mas como ele é um dos mais famosos, eu coloquei de volta. Ó, reparem aqui. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Então, ó, ver, doer. As rimas aqui são muito importantes que vocês percebam. Sente, contente. Então, aqui a rima A, que é er, e a rima B, que é ente. Ó, vamos pro próximo. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É um nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha e se perder. Então, a rima A, que era er, ela volta aqui. Querer, perder. A rima do tipo B, que era ente, volta aqui. Em gente, contente. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Então, aqui eu venho a rima C, que é ad, ó. E a rima D, que é dor, or, né, no caso. Mas como pode
como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor. É o mesmo amor. Então, rima, que era a rima D, né? Or, rima C, ad, lealdade, amizade. Então, reparem que é uma construção. E reparem como os versos eles têm tamanho muito próximos, que é aquela construção que eu falei para vocês. Das 10 sílabas. E, por exemplo, aqui, ó. As vogais se juntam. Então, que arde, aqui eu tenho uma sílaba só. Tá? Sempre quando eu tiver vogal, eu vou, ó, vou juntar. Dó e E, eu junto. Tá? É um, aqui eu junto. Então, sempre quando tem as vogais, eu junto. Outro soneto dele. Esse aqui ele tem um assunto diferente. A gente falou de amor no outro. E só voltando, reparem como aqui tem bem a questão dos paradoxos que eu falei para vocês. A gente já falou desse soneto, né? Mas, ó, arde sem se ver, dói e não se sente, contentamento descontente. É uma dor que é sem doer. Não querer mais que bem querer. É solitário entre a gente. Ganhar é se perder. Então, esses são os paradoxos, as antíteses que ele escreve ali, que ele constrói, que são essas palavras de sentido bastante, de sentidos opostos, mas ali na construção elas estão próximas. Esse aqui ele tem uma outra temática, ele não fala do amor, ele fala dessas mudanças, de que como está sempre tudo mudando, né, na nossa vida. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Bonita essa estrofe, né? E reparem nas rimas, a mesma coisa, ó. Vontades, qualidades, confiança, mudança. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. Então, as novidades, saudades, esperança, lembrança. O tempo cobre o chão de verde manto, que já foi coberto de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se a cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como sorria. Tá, então, as rimas aqui, ó, manto, canto, espanto, fria, dia, sorria. O que seria sorria? Em português, né, mais antigo. Mas reparem como o português agora já está mais próximo, né, do que a gente consegue compreender. E esse último também fala de amor, mas ele fala de uma mulher específica, a Dinamene, que é aquela mulher que eu falei para vocês que, né, supostamente morreu num naufrágio, que ele poderia ter salvado, mas não a salvou. Ah, minha Dinamene, assim deixaste, quem não deixara nunca de querer-te? Ah, ninfa minha, já não posso ver-te, tão azinha esta vida desprezasse. Como Japera sempre te apartaste, de quem tão longe estava de te perder-te, e puderam estas ondas defender-te, que não visse quem tanto magoaste. Nem falar-te somente a dura morte me deixou que tão cedo o negro manto em teus olhos deitado consististe. Ó mar, ó céu, ó minha escura sorte, que pena sentirei que valha tanto, que ainda tenha por pouco vive. Então aqui é o mesmo esquema das rimas, e aqui ele fala, né, da partida dessa mulher, que ele já não pode ver, que a morte, né, deixou o negro manto, que as ondas. Então a gente tem aqui por aqui também algumas pistas dessa, né, dessa morte da Dinamene, que foi essa mulher, que segundo está na suposta biografia dele, porque, né, a gente está falando de um homem que viveu por volta de 1500, então a gente não tem muitos registros. É muita, como eu já comentei com vocês, é muita coisa pescada na literatura que ele escreveu. E a gente vai então para a obra maior dele, que é os Lusíadas. Eu não vou ler os versos com vocês, eu coloquei o PDF lá disponível, tá? Quem fez o trabalho sobre os Lusíadas, né, quando a gente estudou o gênero épico, já sabe alguma coisa. Mas eu vou sintetizar algumas partes que são principais desse poema,
até para depois vocês fazerem as atividades. E se for necessário, a gente retorna nele quando o semestre retornar, acho que fazer uma revisãozinha. Então, Os Lusíadas é um poema composto de 10 cantos, tá? Em versos decassílabos, ou seja, então todo o poema ele foi contando esses versos, essas sílabas em cada verso. As estrofes estão divididas em oitavas, ou seja, são estrofes de 8 versos, né? A gente pode traduzir para 8 linhas. E as rimas são nesse formato aqui: AB, 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 CC. Então, né, por exemplo, se é amor, dor, pavor, gostaste, ficaste, amaste, doer, gemer, faz de conta, tá? Então, ele vai calculando. Por isso que eu digo para vocês que é um trabalho de cálculo mesmo, calculando as palavras que tem que encaixar nesse esquema de rima e no esquema do tamanho das sílabas, né, que eu preciso em cada verso. O poema é dividido em 5 partes: a proposição, que é a introdução, o início do poema, a invocação. Aqui ele vai começar a contar a história do que o poema vai falar. A invocação, ele vai pedir aqui auxílio aos deuses gregos, no caso, por isso que eu falo que ele tem bastante da mitologia greco-latina na sua obra. Ele vai dedicar o poema ao Dom Sebastião, que é um rei de Portugal que era conhecido como muito benévolo, que assim é um rei, ele tem um mito em torno desse rei, porque ele vai também lutar numa batalha na África e ele some, né? O corpo dele nunca é encontrado. Então tem um mito do retorno do Dom Sebastião, né? Porque é um rei que, imagina, né? Criou-se nesse momento que esse rei some uma situação. Era um rei que era amado, então ele desaparece em batalha. Aí a gente já vê, né, que é um rei que não ficava, né, só nos palácios mandando, então ele se envolve nessa batalha, desaparece lá, né, morto. Só que como não tem o corpo, então as pessoas, né, ficaram meio que esperando a volta desse rei. Criou quase que um impasse, né, porque como é que você vai nomear outro rei se o outro a gente não tem certeza se está morto e tal. Então é um período que foi bastante conturbado da história de Portugal e as pessoas esperavam muito esse rei. Durante esse momento até a Espanha, né, meio que chegou a se aproveitar dessa situação e dominando Portugal, porque estava meio ali, né, sem rei. Então ele vai dedicar o poema Os Lusíadas a Dom Sebastião, a narração, que vai contar a história, e o epílogo, que é o finalzinho já, né, fechando o poema. Então, a história é a viagem de Vasco da Gama às Índias. Então ele vai, né, ficcionar essa viagem, vai enchê-la de elementos ficcionais. É um fato que aconteceu realmente, né, Vasco da Gama percorreu ali todo o contorno da África e chegou às Índias, só que ele vai contar de uma forma ficcional, de uma forma épica, né? Pois é um poema do gênero épico, é uma epopeia, como a gente já estudou. Então, essa construção desse herói, que embora a gente tenha ali, né, Vasco da Gama quase como personagem principal, ele simboliza todo o povo português, né? Porque, como eu comentei com vocês, durante esse período, Portugal se lança para o mar em busca de novos territórios, novas riquezas, de fortalecer esse comércio, essa questão internacional mesmo. Acho que esse termo nessa época nem existia, mas com outros países, com outros lugares. Então, embora seja Vasco da Gama que esteja ali, ele simboliza todo o povo português por seu espírito desbravador, por, né, ter se lançado pelos mares, né, que era muito perigoso, ninguém conhecia direito. Então, é essa a temática nessa viagem de Vasco da Gama e todo esse simbolismo por trás. Aqui eu achei esse mapa no Google e achei bem bacana, porque ele conta, né, a viagem que é relatada nos Lusíadas. Quando o poema começa, já está aqui no meio, já tinham meio que atravessando já, todos chegando, e depois eles vão retornar até Lisboa, tá? Então, contando alguns fatos importantes, né? No canto 1, a gente tem esse acontecimento que é o Concílio dos Deuses, né? Que é ali no começo, é como se os deuses se reunissem no Olimpo, que era esse lugar na Grécia, né? Onde os deuses tinham
né, se relacionavam ali, viviam ali. Então eles vão fazer tipo uma reunião, uma assembleia, para decidir como vai ser a viagem dos portugueses. Então eles veem que os portugueses vão se lançar para as Índias, então eles vão decidir se essa viagem vai dar certo ou não. E ali a gente tem Vênus e Apolo, né, que são dois deuses que vão ser a favor de que os portugueses atinjam seu objetivo, e Baco, um dos deuses que vai ser contra e vai ficar durante toda a viagem jogando armadilhas, ciladas, né, causando problemas para a viagem dos portugueses. No canto 2, a gente tem essa chegada a Melinde, que é um lugar ali da África, onde os portugueses vão ser bem recebidos, mas antes disso eles tinham passado já por uma das emboscadas que Baco provoca. Então, ali eles vão, né, passar por vários problemas, várias tormentas, até conseguir chegar a Melinde, onde eles vão ser bem recebidos. No canto 3, a gente tem um episódio bastante importante da história de Portugal, né, que é a história de Inês de Castro. O que foi essa história? Porque o Vasco da Gama que está ali narrando, ele vai, né, começar a contar a história de Portugal, né, vai dar um jeito de inserir a história de Portugal, até para, como é um poema que tem toda essa questão do nacionalismo, de exaltar a história do país, que no caso é a língua, é o reino de Portugal, então ele vai começar a contar alguns feitos do reino, e Inês de Castro é um desses feitos. O que tinha acontecido que acontece nesse episódio? A gente tem a Inês de Castro, que vai ser amante de Dom Pedro, que não é o Dom Pedro que veio para o Brasil, o outro Dom Pedro, né, que era príncipe de Portugal na época, ele não era rei ainda. Só que ele já era casado com outra mulher, a Dona Constância, que era quem ia ser a rainha, né, quando eles assumissem o trono. Então, isso não era bem visto na sociedade, né, claro. Mas eles vão ser muito apaixonados e vão ser amantes, e toda a corte, todo mundo sabia, né, que o Dom Pedro tinha esse amor pela Inês de Castro, tanto que eles vão ter filhos. Eles vão ter 3 ou 4 filhos, se eu não me engano. E a Inês de Castro era tipo uma espécie de dama de companhia da Dona Constância. Então ele conhece ela dentro da corte portuguesa e se apaixona e mantém esse caso ali que todo mundo dentro da corte sabe. O pai dele, o rei, né, Dom Afonso, não aprova, porque isso, né, desmoraliza o filho, né, perante todo o reino. Já tinha, e assim, os casamentos, lembrando que reis e rainhas são muito arranjados no sentido de outras questões, né? Tem outros interesses por trás, não é por causa de amor. Então, né, eles vão tentar resistir a esse amor, vão chegar a uma época até, né, que meio que fugir, ficarem exilados, só que eles retornam. E já meio de saco cheio dessa história, Dom Afonso vai mandar que se execute Inês de Castro, tá? Então, quase como lembra muito uma tragédia mesmo, vai executar essa mulher e o filho não vai aceitar e vai romper com o rei, né, com Dom Afonso. Então, ele vai mandar essa cena, um dos retratos da execução dessa mulher, onde ele manda os carrascos irem lá e assassinarem Inês de Castro. Tem o túmulo dela lá em Portugal, as pessoas vão visitar. Ela chegou a ser coroada meio que rainha póstuma, né, porque a Dona Constância também acabou falecendo. Então, ela, para muitos portugueses, ela é a rainha de Portugal que assume depois com Dom Pedro. Outro episódio no canto 4 é do Velho do Restelo. Eu gosto muito desse episódio aqui, porque Camões, ele já, né, ele era um homem, como eu comentei com vocês, cheio de contradições e bastante para frente, né? E só pela questão de ser boêmio, de não aceitar muito bem as hierarquias de que um soldado deveria aceitar, a gente já vê que ele é uma pessoa que tem uma mente já um tanto aberta e um tanto perspicaz para algumas ciladas, digamos assim. No Velho do Restelo, é um personagem que vai aparecer para alertar os navegadores portugueses contra a soberba, né? Lembra que eu comentei com vocês que eles estavam no auge. Portugal, nesse momento, está no auge. É a grande potência marítima do momento. Então, daí como é que eu posso dizer?
fica soberbo, né? Começou a ficar arrogante, começou a se achar. Neste momento, o velho do Restelo vai fazer alguns alertas. Tá? Tem um fundo de cristandade ali nesse episódio, né? Porque ele vai falar que isso é contra a Igreja Católica e tal, mas ele vai, de certa forma, alertar os portugueses, né? Para que não caiam em nenhuma, né, não deixem se subir todo esse poder, porque é o que realmente depois a gente vai estudar, vai acabar acontecendo, né? Quando passa o período das expansões marítimas, Portugal não vai conseguir manter essa hegemonia, esse poder, essa influência que ele vai ter neste momento. Esse episódio também eu gosto bastante, que é o do gigante Adamastor. Aqui, Luís de Camões transforma o Cabo das Tormentas, que é uma região da África, que era bem difícil de passar na época, aquela pontinha de baixo da África, aquele contornozinho de baixo, que era bem difícil de passar na época, muitos navios, né, muitas embarcações, não é nem navio, muitas embarcações, caravelas acabavam naufragando ali, porque era realmente, né, como o próprio nome que tinha, hoje chama Cabo da Boa Esperança, antigamente era Cabo das Tormentas, então era onde o mar era muito revolto. Neste episódio, então, eles vão passar por esse cabo, vão passar por atribulações ali, por problemas, mas isso vai ser personificado na figura do gigante Adamastor, né? Como se um gigante aparecesse ali no lugar do mar e tentasse atrapalhar a viagem dos portugueses. Mas, na verdade, né, é o fenômeno marítimo, as grandes ondas ali, mas ele vai personificar como se fosse um gigante. Já no final, no canto 9, a gente tem a Ilha dos Amores. Então a viagem já deu tudo certo, né? Eles já conseguiram retornar, já estão finalizando a missão. Lembrando que tem 10 cantos, a gente já está no 9. E os portugueses, eles chegam à Ilha dos Amores, que é um presente da Vênus para eles. E lá vai ter muitas ninfas, muitas mulheres jovens, bonitas, né? Que são também entidades gregas, não sei se chega a ser divindades, mas umas entidades negras. E lá, como o próprio nome diz, eles vão se entregar aos amores. Então, lembra muito, né? A gente pode fazer uma analogia meio com que os navegadores, não só os portugueses, mas todos os europeus, acabavam fazendo, né? Quando chegavam em outras terras, em outros territórios, claro que de uma maneira muito mais violenta, né? Com as mulheres, né? Que eram tratadas quase como propriedade. Então aqui, quase como uma recompensa mesmo, essas mulheres, essas ninfas, são oferecidas aos portugueses nessa Ilha dos Amores pela deusa Vênus, que é a deusa do amor. No final, a gente tem um epílogo, onde a também deusa Vênus, que sempre apoiou a viagem deles desde o começo, desde o concílio, né, lá dos deuses, no primeiro canto, vai, né, saudá-los, vai mostrar para eles o quanto eles são vitoriosos, vai enaltecê-los e vai também mostrar uma espécie de máquina do mundo, né, que era eles vão ter uma visão de como o mundo funcionava. Então ali aparece, né, um planeta redondo, né, já que a gente, né, já tinha os avanços da ciência nesse momento, nesse sentido, mostrando como o funcionamento do mundo, a máquina do mundo. Eles vão ser agraciados de ganhar essa visão que pouquíssimos tinham acesso. Mas Camões ali ainda fecha também, não esquecendo do alerta, ele, sem citar o velho do Restelo, mas ele faz esse alerta de novo, né, tomar cuidado com a soberba, com a arrogância, mostrando que ele é um homem muito ligado nas questões, né, racionais, né, porque quando você se deixa levar pela soberba, pela arrogância, começa a se achar muito, você já não está sendo racional. Então, mostrando o quanto essa racionalidade na obra dele, e também o quanto ele é mesmo um homem muito mundano, né? Ele conhece o sentimento dos homens, ele estava ali percebendo como estava a aura naquele momento, né? Toda o clima, né? De uma euforia por grandes descobertas e tal. E ele, como um homem que sabe que mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, uma hora aquilo ia acabar. Então essa, né, é a maior obra que eu coloquei lá para vocês em PDF, junto com sonetos, mas essa, né, no contexto de epopeia de Camões.
As dúvidas vocês já sabem, podem me escrever por e-mail. E como atividade, eu elaborei algumas questões no formulário. Cuidado com as pegadinhas, eu até escrevi aqui. Eu coloquei várias pegadinhas lá sobre a obra de Camões, sobre a vida dele, sobre os Lusíadas. Não se deixem enganar, tá? Leiam com atenção antes de responder. Às vezes parece certo, mas não é. Usem a racionalidade, como Camões diria. Então era isso a aula de hoje. Acho que eu passei um pouquinho o tempo, mas como é a última, não tem problema e tinha mesmo muita coisa para falar. Muito obrigada e até a próxima.